Boa noite para vocês. Pessoal, de alguma forma eu quis fazer uma live, mas uma live é mais complicado porque muitas vezes as pessoas falam e a gente tem que estar concentrado, né, no que a gente está falando. Então eu resolvi gravar esse vídeo mesmo. Eu estou abordando mais uma vez esse assunto, né, que se refere aos irmãos de Jesus. No caso aqui ele se encontra em Mateus 13, capítulo 3, versículo 53. Aí diz assim: Jesus ensina em Nazaré. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade, e ensinava nas sinagogas. De modo que todos diziam, admirados: de onde vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhes vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Em outro evangelho ele fala, né? Quem são meus pais, minhas mães, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, meus amigos, aí se nota claramente que Maria foi a primeira que fez a vontade de Deus, né? Quando aceitou Jesus. Então, ela está sendo a primeira, né? Fez a vontade dele. Então, nesse sentido, Jesus disse que Maria era a mãe dele, certo? Agora vamos, assim, colocar tudo de forma clara. Maria era mãe de Jesus? Sim. Jesus falou que todo aquele que faz a vontade de Deus, essa é a sua mãe? Sim. E a Maria não fez a vontade dele? Sim. Então, se você observar no texto aqui, né, pode observar aí na sua Bíblia que muitas vezes as pessoas divinizam o humano, né? Divinizam o humano. E essa questão está claramente observada aí. Por quê? Se você ler aqui, ó, no versículo 54, diz assim: foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados, né? Aí você faz um paralelo aqui com esse versículo que diz assim: e não sabiam o que dizer dele. Disse-lhe, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado, né? Quer dizer, quem falava isso de Jesus? Era Deus que falou que Jesus tinha irmãos? Não, quem falou que Jesus tinha irmãos foram as pessoas da cidade de Jesus. Essas pessoas não tinham a percepção divina de Deus, né? Elas não sabiam que Deus foi gerado pelo Espírito Santo. Fato, elas não sabiam. E consequentemente, só um minuto, você tem que observar, olha, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro?
Isso é uma prova do que eu estou dizendo, né? Que eles não sabiam que Jesus era filho do Espírito Santo. Eles não tinham a cabeça da gente de hoje, que nós sabemos através da Bíblia que Jesus foi gerado através do Espírito Santo. Ele não tinha esse entendimento, né? Então aqui está falando claramente que não é este o filho do carpinteiro. Então nós sabemos que Jesus de fato não era filho de José. Então a percepção que eles tinham sobre Jesus era essa, de que Jesus era filho do carpinteiro, certo? Então automaticamente você deduz que, se você levar na lógica deles que Jesus era filho do carpinteiro, ele tecnicamente poderia ter irmãos, mas na nossa questão, em que a gente sabe que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, então nós sabemos que ele não era filho de José, e ao mesmo tempo seria impossível ele ter irmãos, certo? Porque nessa percepção humana das pessoas daquele tempo, Jesus era filho de José, mas de fato, realmente, ele não era filho de José. Ele não tinha linha sanguínea com José, né? Eles viam Jesus, Maria e José como uma família. Eles tinham essa percepção, eles sabiam disso, mas de fato Jesus não era filho de José, certo? Então, tecnicamente, comprovadamente, ele não poderia ter irmãos de Maria e José exatamente por isso, porque se você observar, se você analisar bem a palavra, quem está falando que Jesus tinha irmãos, não é Deus que está falando. Quem está falando não é Deus, são as pessoas que tinham essa percepção da família de Jesus. Tanto é que a enfatização da passagem não é essa. Não é a questão de Jesus ter irmão, não é isso. A enfatização da passagem é a questão de que as pessoas não observavam o quanto Jesus era presente em milagres e tantos outros prodígios, e que era capaz de fazer coisas inimagináveis, mas que pelas pessoas que ele mesmo conhecia, que conheceu ele, né, pessoalmente, o ignoravam, achavam que ele era tecnicamente seria incapaz de fazer tais coisas porque era uma pessoa simples, certo? Então a gente tem que procurar tirar essa mentalidade, né?